Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria, para que nós possamos estudar este livro Obras Póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. E estou aqui na companhia da minha esposa, Paloma Nogueira. Tudo bem, Paloma? Tudo bem. Que bom. E vamos conversar a respeito do capítulo Estudo sobre a Natureza do Cristo. E estamos no parágrafo 9, que é o Filho de Deus e o Filho do Homem, em que Kardec coloca da seguinte forma: o título de Filho de Deus, longe de implicar igualdade, é muito ao contrário, indício de uma submissão. Ora, ninguém é submetido a si mesmo, mas a alguém. Bom, Kardec começa explicando desta forma porque quem tem acompanhado este capítulo da natureza, do estudo sobre a natureza do Cristo, Kardec vem abordando a questão das pessoas terem colocado Jesus como o mesmo Pai, o mesmo Deus, né? Jesus e Deus sendo uma única entidade, um único ser. E aí Kardec vem fazendo uma análise e mostrando para nós que tanto a palavra do Cristo, quanto a palavra dos discípulos, quanto a palavra dos profetas, enfim, são vários os testemunhos que nos mostram que realmente Jesus e Deus são dois seres totalmente distintos. Deus, é Pai, e Jesus é um espírito que foi criado como qualquer um de nós, criado simples e ignorante, porém, ele chegou à perfeição através de inúmeras encarnações, desencarnações, reencarnações, e chegando até ao nível de espírito puro, espírito que chegou à perfeição, como a doutrina espírita nos fala que um dia nós chegaremos à perfeição. Continua então Kardec: para que Jesus fosse em absoluto igual a Deus, fora preciso que ele existisse como Deus de toda a eternidade, isto é, que fosse incriado. Ora, o dogma diz que Deus o gerou desde toda a eternidade. Mas quem diz gerou, diz criou. Fosse ou não desde toda a eternidade, ele não deixa por isso de ser uma criatura e de estar, como tal, subordinada ao seu Criador. É a ideia que implicitamente se contém no termo filho. Nasceu Jesus no tempo? Ou por outra, houve um tempo na eternidade passada em que ele não existia? Ou é ele coeterno com o Pai? Tais as sutilezas sobre que disputaram durante séculos. Em que autoridade se apoia a doutrina da coeternidade que passou ao estado de dogma? Na opinião dos homens que a engendraram. Mas esses homens, em que autoridade fundaram semelhante opinião? Não foi na de Jesus, pois que este se declara subordinado. Não foi na dos profetas, que o anunciaram como o enviado e o servo de Deus. Em que documentos desconhecidos mais autênticos do que os evangelhos encontraram eles tal doutrina? Parece que só na consciência e na superioridade de suas próprias luzes. Então aqui nós temos Kardec colocando em dúvida a opinião das pessoas que colocaram Jesus e Deus como sendo um só. Se vocês notarem, tem uma oração, a Ave Maria, que diz assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Aí que tem uma divergência. Alguns oram, fazem essa oração ou rezam, dizendo:
Santa Maria, Mãe de Deus. Mas eu fui buscar essa oração nas suas mais antigas versões, latina, grega e etc. Está lá, Santa Maria, Mãe de Jesus, e não Mãe de Deus. As pessoas adaptaram isso e colocaram como Santa Maria, Mãe de Deus. E Maria, pois não. Eu falava assim. Muita Santa gente, Maria, né? Mãe de Deus, Muita gente faz reza essa oração, Santa Maria, Mãe de Deus. E aí a gente percebe que originalmente não foi concebida dessa forma, né? Foi concebida Santa Maria, Mãe de Jesus, porque é a Mãe de Jesus, foi a Mãe de Jesus naquela encarnação em que Jesus veio à Terra 2000 anos atrás. Então, nós entendemos aqui que houve uma manipulação e a gente muitas vezes não percebe por quê, né? Para dar autoridade a Jesus, para dizer que Jesus tinha autoridade, mas maior autoridade do que ele, que nos ensinou passo a passo do que nós devemos fazer, maior autoridade do que aquele, ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, nós precisamos aprender com Jesus porque ele tem autoridade. E por que ele tem autoridade? Porque ele passou pelas diversas encarnações, passou por momentos parecidos com o nosso. Então, quem passou por coisas que nós estamos passando, tem autoridade de chegar para nós e falar assim, olha, vocês estão fazendo a coisa errada. Né? Psicologicamente, Jesus é o nosso guia e modelo, é o nosso mestre, é aquele que veio nos mostrar a melhor forma de nos conduzir pela vida. Por quê? Porque é o psicólogo por excelência. Tudo aquilo que Jesus diz, se você for observar, é a pura psicologia. É o que faz com que nós nos melhoremos, nós nos curemos das doenças. Porque o que nos adoece é exatamente a psique, é o pensamento. O atributo essencial do espírito é o pensamento. Nós pensamos. E quando nós pensamos, isso é fonte criadora. Tudo que pensamos se materializa. Tudo. Às vezes não se materializa no plano das formas como nós estamos. Não se materializa como uma doença instalada, mas se materializa como uma dor de cabeça. Se materializa como um problema no sono. Se materializa com você atrair espíritos que ainda se afinam naquilo ali que você está passando. A gente plasma isso, né? Exatamente. A gente plasma isso. A gente faz com que isso vire matéria. O pensamento, ele, como a Paloma falou, é plasmado. E aí, ao plasmar, nós sofremos. Não é? Quantas pessoas têm problemas nos nervos? Quantas pessoas têm problemas de enxaqueca grave? Quantas pessoas têm problemas de dormir, não conseguem dormir, insônia, etc. e tal? Isso tudo, e poderíamos aqui ficar listando muitas coisas, né? Dor de estômago, diarreia e por aí vai. Tudo isso é fruto de um psiquismo ainda doente, que é o nosso. Principalmente quando a gente se aborrece, né? Mas por que a gente se aborrece? Esse é um ponto interessante, né? Nós somos egoístas. É por isso que nós nos aborrecemos. Do nosso jeito, Como é que é? A gente quer tudo do nosso jeito. Então a gente não sabe lidar com isso e o corpo físico acaba sofrendo. Exatamente. Nós transmitimos pro corpo físico. Aí vem as enxaquecas, as dores nos nervos, enfim. Tudo acaba refletindo no físico. É isso aí. Então, a autoridade moral de Jesus é essa, a autoridade intelectual de Jesus é essa. É nos passar coisas que vão nos ajudar a nós nos equilibrarmos. Ninguém, nem nada pode nos afetar, a menos que nós permitamos. O dia que nós estivermos totalmente equilibrados, e nós estamos a caminho disso, nós não vamos mais nos importar com o que os outros pensam, com o que os outros falem,
com que os outros façam. Por que nós sofremos? Porque nós ainda nos importamos. A tal da vaidade, o tal do egoísmo. Nós ainda nos importamos. E Jesus veio mostrar que não, olha só, vocês estão errados. Quando ele fala lá em Mateus 10, 28, esse é um trecho muito interessante, eu gosto sempre da versão do Pastorino, né, do Carlos Juliano Torres Pastorino, que diz o seguinte: não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no Vale das Lamentações. Ou seja, não temais os que são todos. Todos podem matar o corpo. Todos podem afetar o organismo físico, inclusive eu. Inclusive, né, cada um de nós. Agora, quando Jesus fala na segunda parte, temai aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no Vale das Lamentações. Ou seja, eu sou meu próprio inimigo. Exatamente. E nós não estamos sendo inteligentes quando a gente faz isso, quando nós somos o nosso próprio inimigo. Nós precisamos ser inteligentes. Eu gosto de sofrer. Você gosta de sofrer, Paloma? Não, claro que não. Ninguém gosta de sofrer, né? Então por que a gente sofre? Porque a gente ainda acha que o outro pode fazer mal pra gente. Porque a gente ainda está na competição do egoísmo, da vaidade, da prepotência. A maior chaga da humanidade, já diz a espiritualidade superior a Kardec no Livro dos Espíritos, é o egoísmo. Todo o restante deriva daí do egoísmo. Todos os males que temos na humanidade são derivados do egoísmo, da prepotência. Né? Então a gente precisa trabalhar isso dentro de nós por amor a nós mesmos. Não é por amor aos demais, não, por amor a nós mesmos. Mas, meus irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando, junto com vocês, o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. E vamos dar continuidade, então, ao texto que Kardec nos traz. Deixemos, pois, essas discussões vãs, que a nada conduzem e cuja própria solução, fosse esta possível, não tornaria melhores os homens. Digamos que Jesus é filho de Deus como todas as criaturas, que ele chama a Deus Pai, como nós aprendemos a tratá-lo de nosso Pai. É o Filho bem-amado de Deus porque, tendo alcançado a perfeição que aproxima de Deus a criatura, possui toda a confiança e toda a afeição de Deus. Ele se diz Filho único, não porque seja o único ser que haja chegado à perfeição, mas porque era o único predestinado a desempenhar aquela missão na Terra. Se pode parecer que a qualificação de Filho de Deus apoia a doutrina da divindade, o mesmo já não se dá com o de Filho do Homem, que também Jesus deu a si mesmo em sua missão e que constituiu o objeto de muitos comentários. Para lhe compreendermos o verdadeiro sentido, temos que remontar à Bíblia, onde a encontramos dada pelo próprio Deus ao profeta Ezequiel. E aí Kardec traz esse trecho do livro de Ezequiel. Tal a imagem do Senhor que me foi apresentada. Ao ver aquelas coisas, caí de rosto em terra e ouvi uma voz que me falou assim: Filho do homem, tente de pé, e eu falarei contigo. E tendo-me falado dessa maneira, o Espírito entrou em mim e me firmou nos pés, e ouvi que me falava dizendo: Filho do homem, envio-te aos filhos de Israel, a um povo apóstata que se retirou de mim. Violaram até hoje, eles e seus pais, a aliança que eu com eles fizera. Está em Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 3. Mas, filho do homem, eis que eles te prepararam grilhões, acorrentar-te-ão e dali não sairás. Ezequiel, capítulo 3, versículo 25. O Senhor me dirigiu então a palavra dizendo: E tu, filho do homem, ouve o que diz o Senhor Deus à terra de Israel. O fim vem. Vem esse fim nos quatro cantos da terra.
também Ezequiel capítulo 7, versículos 1 e 2. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: Filho do homem, marca bem este dia em que o rei de Babilônia reuniu suas tropas diante de Jerusalém. Também Ezequiel capítulo 24, versículos 1 e 2. E tem mais alguns trechos aqui, mas já temos como entender o que Kardec quer dizer com esses textos, e Kardec então dá o seu fechamento. Diz ele: é evidente que a qualificação de filho do homem quer aqui dizer que nasceu do homem, por oposição ao que está fora da humanidade. E aí ele cita um trecho de Judite, capítulo 8, versículo 15, que diz o seguinte: porque Deus não ameaça como o homem e não entra em furor como o filho do homem. A citação do livro de Judite não permite dúvida quanto ao significado da expressão usada em sentido muito literal. Deus somente assim designa a Ezequiel, certamente para lhe lembrar que, apesar do dom de profecia que lhe fora concedido, ele não deixava de pertencer à humanidade, e a fim de que não se considerasse de natureza excepcional. Jesus dá a si mesmo essa qualificação com persistência notável, pois só é em circunstâncias muito raras que ele se diz filho de Deus. Em sua boca, não pode ter ela outra significação que não lembrar que também ele pertence à humanidade, identificando-se desse modo aos profetas que o precederam e aos quais se comparou aludindo à sua morte quando disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. A insistência com que ele se designa por filho do homem parece um protesto antecipado contra a qualidade que, segundo previa, lhe seria dada mais tarde, a fim de ficar bem determinado que essa qualidade não saíra dos seus lábios. Aqui Kardec, claro, mencionando que a colocação das pessoas de colocarem, né, Jesus como Deus não saiu da boca de Jesus, né? Kardec então está nos mostrando, ele começa esse trecho inclusive falando: vamos deixar essas coisas de lado, isso não importa, a gente aqui está querendo fazer algo apenas para demonstrar que essa história de terem colocado Jesus como Deus não saiu de Jesus, nem dos seus discípulos, nem dos profetas, nem de absolutamente ninguém que viveu, conviveu com o próprio Jesus. Então não vem de Jesus e não vem daqueles que o conheceram pessoalmente, mas sim de pessoas que quiseram dar um ar de autoridade, como já falamos, a Jesus, e que absolutamente não tinha necessidade. Jesus tem autoridade, porque Jesus, como falamos agora há pouco, ele vivenciou tudo aquilo que a gente vivencia. Ele passou por tudo que a gente passa. Aquela história que alguns dizem que Jesus teria evoluído em linha reta, desculpem, meus irmãos, não acredito e não tem necessidade. É mais uma coisa que não tem necessidade. Porque passando pelos problemas, pelas dificuldades, caindo, errando, a gente acaba aprendendo qual é o certo. Se a gente... Tem uma música até do Lulu Santos que diz: não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Ou seja, nós precisamos da dor para aprender que, opa, eu não quero sentir dor. Pergunta que eu fiz a Paloma e faço a qualquer um de vocês. Alex, quer sentir dor, Alex? Você gosta de sentir dor? Gosta de sofrer? Alex está aqui na operação do nosso som hoje. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor. Todo mundo gosta de ser feliz, de estar o tempo todo, né, rodeado de amigos, de pessoas bacanas que nos colocam para cima, que nos fazem realmente sentir que a vida vale a pena. Todo mundo gosta disso. Mas cadê a luta que nós temos para isso? Esse é o ponto. O que nós estamos fazendo para que nós sejamos felizes?
para que nós não tenhamos, soframos, né, com as dores que as pessoas nos causam, inclusive. Voltando àquele trecho, Mateus 10, 28, que ninguém pode nos fazer mal a não ser nós mesmos. E Cazuza também tem uma música: eu não posso fazer mal nenhum, a não ser a mim mesmo, a não ser a mim. Depois eu cobro o cachê, viu, Alex? Tudo bem. Então, eu não posso fazer mal nenhum, a não ser a mim mesmo. É isso. E eu continuo sendo uma pessoa com isso, com essa vivência, eu continuo me mantendo na ignorância. E eu preciso sair dessa ignorância, né, Paloma? A gente tem que fazer alguma coisa, tem que mudar. Sim, é um exercício diário que a gente tem que fazer. Não é da noite para o dia, mas a gente tem que persistir no exercício. E ninguém chega a um lugar diferente fazendo as mesmas coisas, né? Com certeza. Resultados diferentes não podem ser a gente fazendo a mesma coisa. Sim, sim. Se eu continuo fazendo coisas erradas, eu não posso receber nada de bom, porque eu continuo fazendo o errado. O que eu tenho que fazer, então? Se reformar intimamente é difícil, né, João? Mas é possível. É possível. Plenamente possível. Sim. É uma luta diária. É uma luta constante. E Jesus não diz que é fácil. Não, não é fácil. Bate um desespero, a gente chora, a gente se cobra. Na verdade, a nossa consciência nos cobra isso. Mas a gente tem que persistir. É um exercício diário. É um dia após o outro, insistindo, persistindo, não desistindo. E lembrando também que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, como diz Paulo de Tarso na Epístola aos Hebreus. Essa nuvem de testemunhas são os espíritos desencarnados que nos rodeiam. Dependendo do nosso pensamento, nós vamos atrair um tipo de espírito melhor ou não, um tipo de espírito pior, não é? E é bom, Paloma, é bom você dizer... É boa a companhia de espíritos ainda atrasados, que querem vingança, que querem te machucar? Claro que não. Claro que não. Como eu estava conversando com o João há alguns dias, a gente sempre conversa muito sobre isso, de que a gente abre a porta, né? A gente, num pensamento pequeno, é na sutileza, que isso a gente se deixa levar. A gente tem que ter bastante prudência, né? E vigiar bastante nossos pensamentos. Vigiar e orar, né? A Paloma falou dos detalhes. Os detalhes são importantes. Os mínimos detalhes. Na sutileza. Exatamente. É de forma muito sutil, mas é perceptível, gente. Dá para você perceber um leve desequilíbrio. E nesse leve desequilíbrio, se você se deixar levar, se torna... Uma coisa pequena se torna muito grande. É isso. O incêndio, ele acontece com uma pequena faísca, uma pequena Exatamente. fagulha. Quando a gente vai perceber, a gente está envolto num fogo enorme. E para sair dele é bem complicado, mas a gente consegue, tem que persistir. E a gente precisa entender, então, que tem Pensamento em Jesus, né? É isso. Em Jesus e naquilo que ele nos ensinou sempre. Com certeza. Né? E a gente tem que perceber o seguinte, em Alcoólicos Anônimos, diz o seguinte: evite o primeiro gole, né? Só por hoje. Narcóticos Anônimos, a mesma coisa e tal. Então, é um dia de cada vez lá. É isso aí. E aqui também, na nossa vida também. Na nossa vida a gente tem que botar a gente tem que ter essa meta, ter esse pensamento, um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez é um exercício constante diário. E se tem alguém, meu irmão, minha irmã, que está te incomodando, né? Nós gravamos esse programa na segunda-feira, antes de ir ao ar, o programa Debate na Rio, que vai falar exatamente de conviver com pessoas difíceis. Né? Então, é interessante, tomara que vocês tenham ouvido, se não, peguem no YouTube o programa do Debate na Rio de segunda-feira passada, dia 20 de julho de 2020, para vocês poderem entender direitinho. Bom, meus irmãos, terminamos o nosso tempo. Nós vamos aqui encerrando. Obrigado pelo carinho de vocês. Esperamos vocês no próximo programa, se assim Deus permitir. Até lá. Até lá, gente. Boa noite. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigos ouvintes, amigas ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos e damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós iniciaremos o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, e para tal nós temos e contamos com o suporte técnico do nosso querido Pablo. E para refletir junto conosco, estudar mais aprofundadamente junto conosco, temos o nosso estimado Antônio de Pádua, como todas as semanas. Então, ele vai falar sobre a piedade filial, que é o primeiro item do capítulo, através do qual, com 2 citações, ele em seguida vai comentar as observações de Allan Kardec sobre a questão da piedade filial, nos explicar de forma mais minuciosa, o que era o honrar pai e mãe, porque existe a questão de você amar o próximo, mas além de amar o próximo, o caso do pai e da mãe é colocado como um mandamento a mais, você deve honrar vosso pai e vossa mãe. Então, para que isso seja entendido, é que Kardec se alonga aqui nas explicações. E é muito importante porque a gente fica com bastante subsídios para entender melhor como aplicar esse honrar, esse amor que devemos ter pelos nossos próximos, no caso, especialmente pelo próximo pai e mãe. Então eu vou dar um olá para o Antônio e pedir que ele inicie esse estudo e essa reflexão. Olá, Antônio. Olá, Marta. Vejamos bem, como a gente sempre fala, Kardec sempre coloca, ele colocou os capítulos na ordem perfeita. Então, esse capítulo aqui é nada mais lógico que ele seja uma sequência dos anteriores, que falam do amor ao próximo, falam uma série de coisas, E como nós vimos aqui nesse anterior, quando falava da piedade, a gente observou que a piedade é algo que é feito, às vezes, acima da própria caridade, Assim, como diz aqui na mensagem, é o que nos leva mais rapidamente a Deus, é a qualidade que nos leva a Deus. Então, a gente sempre tem que nos esmerar para fazer o melhor. Então, por isso é que Jesus, eu penso, citou especificamente esse mandamento, e que por isso é que foi inserido na tábua das leis de Moisés um mandamento específico sobre os pais. Porque se manda amar o próximo como a si mesmo, já está mandando amar todo mundo, inclusive o pai, a mãe, todo mundo. Mas de todo o mundo que existe, o legislador separou um item só para o pai e a mãe. E o Cristo fez questão de lembrar isso. Então Kardec vai fazer uma análise muito boa, muito bonita a respeito. Mas antes, vamos ler aqui a passagem do Evangelho, as 2 passagens que Kardec traz, para que a gente tenha mais vivo na nossa lembrança o que o Cristo quis dizer. Está aqui no Evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus. E na segunda mensagem está no Decálogo Mosaico, no Êxodo. Diz assim, Jesus dizendo: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Jesus fez uma síntese aqui dos mandamentos e deixou por último esse: honrai vosso pai e vossa mãe. E está lá, no Decálogo de Moisés, escrito o seguinte, aqui o item 2, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, Moisés exortou-nos
que amássemos, ou melhor, que honrássemos o pai e a mãe, mas deu assim tipo uma contrapartida para a gente ter um estímulo. Se fizéssemos isso, íamos viver muito e ainda íamos ficar muito tempo na terra que Deus nos daria no futuro. Então Kardec vai trazer o seu comentário, cujo título ele deu foi Piedade Filial. Então, referindo-se àquele assunto da piedade que eu destaquei, que fala naquela mensagem. Há uma mensagem da irmã Rosária sobre a caridade e há uma mensagem de um outro espírito falando da piedade. Isso. Então, mostrando que a gente tem que ter, em alguns casos da prática da caridade, sentir piedade. E eu disse naquela época que é uma coisa que a gente sente instintivamente. Muitas vezes não depende de nós sentir a piedade. A gente vai lá para fazer uma ajuda da caridade e o quadro é tão dramático que nos inspira a piedade. Então é o caso aqui. O amor que Jesus, que Deus mandou para Moisés, que Jesus corroborou, que é de amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, há ainda algo maior que a gente tem que sentir, talvez até instintivamente, como foi o caso da piedade. A gente sentir isso, talvez provocado pelos nossos genes, talvez provocado pelo nosso DNA, não sei, pela convivência desde a época do útero, não sei. O registro de outras encarnações. A gente não tem ideia, mas isso precisa ser, normalmente é instintivo, mas deve haver casos em que o instinto às vezes é relegado a um segundo plano. Por isso é que desde a época de Moisés está pedindo que os pais, o pai e a mãe tenham um tratamento melhor. Como a gente falava, né? Amar o inimigo, amar o próximo. Eu digo sempre, a gente amar o inimigo é o kit básico do amor. Agora, para as pessoas a quem tem afeição, a gente vai dar o que é melhor de nós. Para o inimigo eu vou dar para ele um bife de chão de dentro, para ele não passar fome. Agora, para as pessoas que são do meu carinho, eu vou comprar um filé mignon. Agora, para o meu pai e para a minha mãe, o amor que eu tenho que dar a eles, qual é? Ele não pediu para dar amor, pediu para honrar. Então tem que ter uma diferença nesse amor. É coisa que está acima do kit que eu falei agora, para os inimigos e para os amigos. É algo diferente, não se trata mais de chão de dentro ou filé mignon. É um banquete que tem que ser dado completo, com tudo, com garçom de lua branca e tudo mais. Claro. Que o pai e a mãe merecem uma honraria diferente. É isso que nós precisamos entender. Vamos dizer, São, você está falando isso porque você é pai. Não é porque eu sou pai, porque eu também fui filho, todo mundo foi filho, né? Não é verdade? Todo mundo teve pai e teve mãe, não é verdade? Então, a gente tem que comparar a época que foi filho e a época que está sendo pai, para poder ver, peraí, então tem que ter uma distinção. Quando você torna-se adulto e cabe a você cuidar dos seus velhos, entre aspas, você tem que ter uma memória do que foi feito por você. Aí você, mas se os pais não fizeram nada? Aí voltamos àquilo que estudamos no último programa. Não é problema nosso, é problema deles. Infelizmente os pais não corresponderam à expectativa, mas não deixaram de ser nossos pais. Continuaram sendo nossos pais. Então é preciso que nós tenhamos por eles algo diferente. E não estaremos fazendo mais que obrigação, Marta. Isso que é o importante. A gente está fazendo nos dois pontas, na ponta do amor, do carinho, da honraria, mas também estamos fazendo a parte da obrigação, do dever. Do dever. O dever, você pode até nem gostar do seu pai, de sua mãe, por motivos que não cabe aqui discutir. Claro. Os pais não são perfeitos. Há pais e mães, pais e mães, de todo tipo. Há aqueles que decepcionam até os filhos. Há pais e mães que criam problemas para os filhos. E daí? O que pai e mãe quer problema? E quando o filho cria problema, eu tenho certeza que a mãe e o pai dificilmente vão abandoná-lo. Porque é um filho que criou problema. O pai e a mãe podem ficar até chateados, brigar, mas não vão deixar na mão. Então, a recíproca é verdadeira na questão do dever. Sim. Agora, na questão moral, tem que estar acima de tudo isso. Claro. É o que Kardec diz aqui.
O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. É uma consequência lógica, porque não se pode amar o próximo sem amar o nosso pai e nossa mãe. Ou seja, como é que você vai amar alguém, o próximo, se você não ama o seu pai e sua mãe, gente? Não tem como. Mas a palavra honrai contém um dever a mais com relação a eles, o da piedade filial. Com essas palavras, Deus quis mostrar que ao amor é preciso juntar o respeito, os cuidados, a submissão e a condescendência, o que mais resulta na obrigação de se ter para com eles, de uma forma mais rigorosa ainda, o procedimento determinado pela caridade em relação ao próximo. Esse dever, naturalmente, se aplica às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que tanto mais mérito terão, quando menos obrigatório for o seu devotamento. Deus pune sempre, de forma rigorosa, toda violação desse mandamento. Quer dizer, quando se trata aqui de falar pai e mãe, não precisa ser necessariamente aquele que realmente, fisicamente, organicamente, trouxeram ao mundo. Claro. Mas é quem é o responsável por aquela criança que cuidou, que criou. Não importa. Tem que ser por essa pessoa que no momento em que você estava totalmente fragilizado, não tinha condições de se alimentar sozinho, de se vestir sozinho, de fazer seu asseio sozinho, de nada, dependeu durante anos, às vezes, daquelas pessoas que cuidaram de você com todo carinho, com todo apreço, se sacrificando muitas vezes no seu bem-estar para atender você. Então é uma época que você estava solto no espaço e dependia de 4 mãos que estavam ali amparando. Tem que pensar nisso. Não é uma época hoje que você é adulto e você tem liberdade, faz o que quer, anda com suas pernas, age com seus braços. Não, era uma época que você não tinha como fazer nada. E alguém, né, foram lá e cuidaram de você. Não perguntaram nada, não questionaram, não pediram nada em troca, não fizeram nada. Foram lá e fizeram o seu dever. Se fizeram o dever, merecem pelo menos que tenham um dever com eles também seja cumprido. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também assisti-los nas suas necessidades, é proporcionar-lhes repouso na sua velhice, é cercá-los de solicitude como eles fizeram conosco na infância. É uma inversão do processo. Quando seus pais estiverem fragilizados, não puderem mais comer por si próprios, não puderem fazer o seu próprio asseio, não puderem caminhar, tiverem que ficar naquele berço deles, que são essas às vezes camas hospitalares, não é? Inverteu-se o processo. É você que tem que cuidar. Eles vão ser os seus filhos. Em situações complicadas, como era a sua complicada. Você, quando era um bebezinho, que sentia uma dor, não sabia explicar que dor você estava sentindo. Seu pai e sua mãe tinham que se virar, adivinhar de que pode ser essa dor, para poder aplacar aquilo. Os seus velhos também, muitas vezes, não vão saber explicar o que estão sentindo para você. Você tem que tratá-los de uma maneira, no mínimo, semelhante àquela que você foi tratado. É principalmente com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Será que cumprem este mandamento aqueles que julgam fazer uma grande coisa só porque dão aos seus pais o essencial para não morrerem de fome, enquanto que eles mesmos não se privam de nada, colocando-os nos mais ínfimos cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, enquanto reservam para si o que é de melhor e de confortável? Gente, a gente sabe que existe esse tipo de situação, esse quadro, mas vamos passar por cima disso. Vamos imaginar que não hajam pessoas que façam isso deliberadamente. Claro que pode haver casos em que a pessoa vai ser forçada a deixar o pai ou a mãe num cômodo menor da casa, porque já tem muitos filhos seus próprios para cuidar, não há espaço e não há condições econômicas de arrumar um outro imóvel maior. Então os pais vão ter que ficar numa situação difícil na sua casa.
Então também não é para se ficar se culpando de você não conseguir dar a eles aquele conforto que você gostaria. Mas você tem que dar o máximo que você pode. Se o que você pode é isto que vale. Então, a gente está tratando aqui daqueles que poderiam fazer, como disse Kardec aqui. Você pode fazer, para você não se privar de nada, você os coloca numa situação constrangedora. Agora, você tem que ver que há coisas de que você pode se privar e beneficiar os seus pais. Aí vai depender da cabeça de cada um. Que cada um é que é o seu juiz, é que vai saber o que está sendo feito. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e obrigam os pais a pagarem o tempo que lhes resta de vida com a responsabilidade de realizarem trabalhos domésticos. Da mesma forma, é claro, se sua mãe, de repente, por circunstância, precisa ir morar com você e você tem filhos pequenos e ela pode tomar conta, isso é natural. Isso é uma coisa na natureza. E ela está fazendo por amor também. Agora, o que não pode é isso ser imposto, ser uma troca, um tomar lá da cá, uma condicionante. Não pode. Tem que ser uma coisa natural, porque também não vai... Não, minha mãe nunca vai poder precisar tomar conta dos meus filhos, porque não é justo. Não, as circunstâncias é que vão dizer. E cada um é que sabe as circunstâncias nas quais está envolvido. Inclusive, é muito natural, porque isso sempre existiu, desde que o mundo é mundo. O Kardec fala aqui, porque na época dele também existia. Os avós cuidarem dos netos, para os pais poderem trabalhar e executar outras tarefas. Agora, o que não pode é ser uma condicionante. Ó, você vem morar em casa, mas vai ter que cuidar das crianças. Não pode esse vai ter. Você vai morar aqui em casa. Pronto. Aí, se amanhã precisar tomar conta das crianças, se você quiser tomar conta, toma conta. Se não quiser, tudo bem. Vamos dar outro jeito. Tenho certeza que a vovó e o vovô vão fazer isso com a maior boa vontade, com o maior agrado. Então, são os pais velhos e enfraquecidos pela idade que devem servir os filhos jovens e fortes? Será que a mãe lhes vendeu o seu leite quando amamentava? Contou as noites de vigília quando eles ficavam doentes? Ou os passos que deu para lhes proporcionar tudo que necessitavam? Acho que a Kardec aqui pegou pesado. É verdade. Eu acho que pegou pesado aqui, mas é a verdade, gente. Claro. Aquele leite que a mãe deu pra gente não tem preço, gente. É igual aquele cartão de crédito. Né? Nem aquele cartão de crédito pode pagar, mano. Não tem preço. Quanto tem um litro de leite materno? Sua mãe deu pra você às 3 da manhã. Aquele chazinho que ela fez pra você cuidar daquela dor de barriga, aqueles gases que estava sentindo. Qual o preço disso? Do horário de noite? Ela ganhou hora extra? Gente, vamos cair na realidade, né? E não vamos dizer, é porque essa juventude de hoje é assim. Não, se Kardec falou na época dele, é porque já era assim também. Esse egoísmo humano não é de hoje, sempre existiu. Talvez hoje esteja mais assim, a flor da pele, esteja mais nítido. Mas, se não houvesse isso na época dele, ele não ia precisar escrever isso daqui, uma coisa tão dura, dessa forma. Não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem proporcionar aos pais pobres. Devem também, ou quando puderem, dar as pequenas alegrias do supérfluo, das amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros de tudo quanto receberam. O pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial que Deus aceita. Então, quando o vovô ou a vovó estiver em casa e for fã de mariola, tem que comprar a mariola. Claro. Mas, papai, você não pode ficar comendo. Um velho desse aí ficar querendo mariola. É que é mariola, qual é o problema da mariola para ele? Sobretudo se já tiver numa idade avançada. Exatamente. Né? Porque... E jujuba. Lógico. Eu tive uma até o ano passado que não passava de sem comer jujuba, cara. Verdade. Tinha que comprar jujuba no moço que vende frente ao banco ali. Eu ia no banco e comprava uns pacotinhos de jujuba. O cara adorava jujuba, claro. Adorava passas. Uhum. E aí? Vai dizer que não vai dar?
Faz parte. O que tem? Então, se gosta daquilo, você tem que tratar com o maior carinho. Claro. Gosta de ler o jornal, você providencia o jornal para ler. Claro. Gosta de ver um programa específico, deixa ver o programa. Mas eu quero ver outro canal. Então você se vira, compra outra TV para você e bota uma para ela ver lá o que ela quer. Claro. Quem é que manda nessa história? Que nem aqui tinha lá em casa falava, quem é que manda nessa jossa aqui? Quem manda nessa jossa? Que a Dalila falava? Quem manda? Fala, tudo bem, você que manda. Seja feita a sua vontade, tudo bem. Mas tem que ser assim, cara. Verdade. Porque vai privar, já no fim da vida, dessas coisas que são banais. E nós estamos reclamando também porque são banais. Isso. Se elas estivessem pedindo coisas espetaculosas, a gente fala, não, olha só, beleza, vou me sacrificar, fazer uma prestação para comprar isso para minha mãe e para meu pai. Mas como estão pedindo coisas simples, a gente acha, isso aí é coisa, parece criança. É criança mesmo. Exatamente. Entendeu? É criança mesmo. Então, não temos que questionar. Por exemplo, né, no outro dia, papai e mamãe comentaram que estavam com desejo de comer camarão. Então, é claro que você não vai fazer esse prato que eu fiz, que eu vou dizer agora, para ficar todo mundo com água na boca. É claro que você não vai fazer toda hora, porque eles realmente têm restrições, né? Todos os idosos têm restrições. Mas uma vez no ano, talvez até em 2 anos, que você ofereça aquilo, não vai matá-los. Pelo contrário, eles vão ficar felizes, né? Aí eu levei o almoço todo pronto, né? Camarão catupiry, farofa, arroz, aquele arroz bem refogadinho, que normalmente não é o que eles comem arroz integral, e uma batata no forno, enfim, né? Incrementada. Levei tudo pronto. Se acabaram. Mas se acabaram. Mas papai, você não pode comer. Então faz o seguinte, a hora que você estiver fazendo o prato, ore. Ore. Você tem que fazer essas coisas porque eles estão no fim da vida. Eles estão no final, não né? tem outras coisas para se distrair, para se curtir. Aí tem aquela lembrança, a cabecinha consegue lembrar do tempo que comia mariola na escola. Bom, o que é isso? Claro. Gente, vai cortar esse barato? Não pode. Não pode, não. Infeliz, portanto, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram na sua fragilidade, aos que, com a vida material, lhe deram a vida moral, aos que muitas vezes impuseram a si mesmos duras privações para lhes assegurar o bem-estar. Pobre do ingrato, ele será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já nesta vida presente. Isso. Olha, tem que ficar esperto. Atenção, vai sinal vermelho. Vai ficar velho também, então não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Mas certamente em uma outra existência. Mas ele diz algumas vezes já na vida presente. Mas se não pagar nessa, certamente vai pagar em outra existência. Não tem escapatória. Onde passará pelos sofrimentos que houver feito outros passarem. Kardec está sendo muito enfático, até duro. Mas ele é incisivo. Entendeu? Porque é preciso. No caso desse aqui, precisa, né, irmão? E a gente vê cada coisa absurda, né, Antônio? É o caso que ele falou aquela vez dos órfãos, agora fala dos pais. Todos merecem piedade. Então tem que ser incisivo mesmo. Claro. É verdade que certos pais esquecem dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. No entanto, é a Deus que compete puni-los, e não a seus filhos, porquanto eles mesmos talvez tenham merecido que seus pais fossem assim. Se a caridade transformou em lei o ato de pagar o mal com o bem, de ser indulgente com as imperfeições alheias, de não maldizer o próximo, de esquecer e perdoar as ofensas, de amar mesmo os inimigos, quanto maior não é a obrigação de assim procederem os filhos em relação aos pais. Consequentemente, todos os filhos devem adotar como regra de conduta para com seus pais os preceitos de Jesus referentes ao próximo, não esquecendo jamais que todo procedimento reprovável em relação ao próximo torna-se ainda mais reprovável quando se trata dos pais, que a falta cometida no primeiro caso pode tornar-se um crime no segundo, porque então a falta de caridade junta-se à ingratidão.
Bom, eu acho que Kardec foi perfeito nisso aí. É verdade. Depois de Kardec, só Marta Batista para completar o assunto. Não, eu nem vou completar, até porque o nosso tempo já está esgotado, né? O que a gente vai falar ainda sobre esse assunto, né? Vai prosseguir. E o que eu tenho a dizer é que nós precisamos encerrar, né? Já é tempo. Então, a todos, muita paz e até a próxima. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.